Jogo virado, jogo virado, jogo virado, jogo virado chegou. É verdade, maltinha. Estamos aqui para o segundo episódio do Jogo Virado. Pensava que eu ia falhar, mas eu não falho. E hoje estamos aqui para tentar fazer mais um grande episódio. Eu queria falar um bocadinho sobre o primeiro episódio. Pensei que era mais fácil gravar um podcast sozinho, mas estar a falar sozinho é bastante complicado. Apesar da minha cabeça fazer histórias por 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 pessoas, e eu quero partilhar isso com vocês porque eu acho que a minha cabeça não é mesmo normal e acho que tem muitas histórias engraçadas para contar. Acho que o episódio ficou engraçado. Opa, há coisas que se pode melhorar, mas isso é como tudo, há sempre coisas para melhorar. Mas fiquei feliz com os números, com o que as pessoas me disseram, só que eu tenho um mal, é que eu nunca acredito no que as pessoas me dizem. Imaginem, eu perguntava aos meus amigos, o que é que acharam? E eles, ei, está fixe, está fixe, está fixe. Mas na minha cabeça eles estão-me a mentir, só porque são os meus amigos. E isso aí faz-me boa confusão, mas eu nem sequer devia ligar a isso porque eu tenho que fazer as coisas por mim e não pelo que os outros pensam. Queria também aqui no início falar de outro assunto. Eu quero pedir que não levem a mal o que eu digo, porque são piadas e não é sério. Opa, mas se vocês quiserem levar a mal, opa, vão para o caralho, está bem? Isto eu estou a brincar, eu não sou uma pessoa que não tem maldade nas coisas que faço. E se vocês quiserem a mal, pá, que não ouçam, que vão embora, que ouçam outros podcasts, também há muito bons. E pronto, era só isso, pá. Um grande abraço, vamos lá dar início a isto. Antes de irmos ao tema que eu quero trazer para hoje, queria contar uma história que me aconteceu. Eu, como sabem e já deram para perceber, eu não sou o normal, então eu procurei a ajuda de um psicólogo. É uma pessoa que me ajuda muito e eu já consegui perder muitos medos do que tinha. E isso, como podem perceber, eu tenho mesmo muitos e isso afeta bastante a minha vida. Eu, pronto, como era, eu queria dizer, tenho um psicólogo e eu falo muito com ele. E na última consulta aconteceu uma coisa, eu acho que pode ser engraçado. Eu fui à consulta, depois nós saímos, eu fiz o pagamento e estávamos os dois à porta e o psicólogo vira-se para mim e diz assim: tchau André, até à próxima, eu gosto muito de ti. E eu já tive bué psicólogos e nunca nenhum me disse isso. E ele disse: André, gosto muito de ti. E eu voltei para trás e beijámos. Não, estou a brincar, não foi nada. E eu fiquei sem saber o que dizer, porque eu não acho que é normal um psicólogo dizer que gosta muito de uma pessoa. E eu ia dizer o quê? Tchau, também gosto muito, amo muito. Não sei, fiquei sem saber o que fazer. Foi estranho. Acho que eu não quero voltar a ter essa sensação. Mas pronto, entrando no tema 2. O tema 2 vamos falar de escola, de histórias do tempo da minha escola. Todos nós que ouvem já andaram na escola, tenho a certeza. Uns mais bem-sucedidos, outros menos. Mas todos nós andávamos na escola e hoje em dia a escola está a evoluir de uma maneira que os putos não podem fazer nada. Tipo, já ouvi histórias de serem suspensos por atirar, sei lá, canetas. Tipo, na minha altura, o nosso jogo era tipo um gajo subia para cima do monte, tinha que atravessar o monte de um lado ao outro, não é? E os outros que estavam cá em baixo tiravam pedras. Não sei se estão bem a ter a noção. E nunca ninguém nos expulsou ou fez queixa aos nossos pais disso. Nós atirávamos pedras uns aos outros, nós jogávamos à bola. Pronto, eles agora não jogam futebol porque têm que fazer TikToks e essas cenas. Mas tipo, nós jogávamos futebol e quase todos os jogos, se não acabassem porrada, não valia bem a pena. Depois havia aquela rivalidade entre turmas, de quem tinha melhores notas, tipo, e era uma cena muito, sei lá, tipo, que não tinha maldade, estás a ver? E acho que fazia-nos crescer, fazia-nos crescer muito. E eu acho que está-se a perder muito isso e que é mau, porque as crianças hoje em dia só veem telemóvel, TikTok, e elas não jogam, não fazem jogos, não ganham um calo para a sua vida. E acho que também não é só culpa das crianças, acho que também os professores hoje em dia não têm capacidade para lidar com elas, porque também
são professores novos e têm outra educação, que não é os do nosso tempo, mas acho que isso prejudica bastante as crianças hoje em dia. Mas pronto, eu não quero falar sobre isso, eu quero contar apenas histórias que aconteceram na minha escola. Eu sempre fui aquele aluno que não era muito bom, tipo, não gostava de estudar, mas eu, se estivesse atento na aula, as coisas ficavam na cabeça e eu até me safava. Tipo, e depois, eu não era também das pessoas que mais falava, que mais conversava, só que eu era amigo dessas pessoas, então, tipo, nas reuniões eu levava sempre por tabela. E depois também tinha outra coisa má, os outros podiam fazer, tipo, 20 merdas, eu se fizesse uma, eu era apanhado na uma que estava a fazer. E, tipo, eu sentia bué da mal, porque depois os meus pais iam às reuniões e o André tem que melhorar a conversa. Tipo, eu nem falava muito, eu estava a ouvir só, porque para conversar é preciso duas pessoas. Eu era o gajo que ouvia. Tipo, eu levava sempre tabela. E eu dizia, eu não falo, não é? É chantinho. Porque, pronto, claro, eles acreditam sempre nos professores. Mas eu tipo, tinha uma cena engraçada, que eu desde pequeno, desde que me lembro de entrar na escola, eu sempre tive o sonho de ser professor de educação física. Porque, tipo, na minha cabeça, eu jogava a bola e todos os meus treinadores, eles eram professores de educação física. Então eu achava que para ser treinador de futebol, eu tinha que ser professor de educação física. Então eu lembro, desde sempre eu disse que eu queria ser professor de educação física. Mas é mesmo verdade. E então, do primeiro ao quarto ano, eu tinha essa cena. Todos os anos perguntavam, quer chegar a Alfa Grande? E eu, professor de educação física. E sempre eu tinha boas notas, tipo... também, quem é que não tem nesses anos? É só mesmo se fores como uma rapariguinha que eu tinha lá na turma que até adormecia nas aulas. Pronto, essa aí reprovou, coitada, no segundo ano. Mas acontece. Pronto, foi tipo a escolaridade normal, tipo, não me aconteceu muitas coisas, também não me lembro. Já passou muito tempo. Depois eu fui para outra escola, no quinto e o sexto ano. E aí eu já comecei a ter um telemóvel e as coisas mudaram. Durante o meu quinto e sexto ano foram muito difíceis, porque eu vivi sempre com medo, eu nunca contei isto a ninguém, mas havia um rapaz na escola que me ameaçava que me ia bater, e ele era cigano, não vou estar aqui com merdas, porque eu falava lá com uma rapariguinha da escola que ele gostava, pronto, ele sabe lá o que era gostar, tínhamos pai 10 anos, ou 11, ou 12, sei lá. Só que durante o quinto e sexto ano, o gajo ameaçava-me que me ia bater, e fosse era cigano, mano, eu era o chaval, eu tinha medo, o gajo já tinha reprovado 3 ou 4 anos, ele ia ficar no quinto ano até aos 18, e o gajo ameaçava-me, mandava-me mensagens, e eu, tipo, vocês não têm noção, eu vivia perto da escola, era casa, escola, nos intervalos ficava dentro da sala ou à porta da sala, porque tinha funcionários e ele não podia fazer nada. Há um dia, cá uma festa da escola, e eu pensei, foda-se, este gajo não vai estragar a puta da festa. E aquilo era uma festa temática, e eu mascarei-me. Puto, vocês não têm noção, o gajo nesse dia passou por mim e fugiu de mim, e eu vim para casa, e eu, foda-se, este gajo nunca mais me vai fazer mal. Nunca mais. No dia a seguir, volto à escola, o gajo apanha-me à porta da escola e fode-me a boca. E eu depois destes anos todos é que percebi porque é que naquele dia ele fugiu de mim. Aquilo era uma festa temática e eu mascarei-me de sapo. E só depois é que eu percebi que os ciganos têm medo de sapos, mano. E eu levei na boca no dia seguinte. É uma vergonha. Foi a primeira vez e a última que levei na boca. Pronto. Depois, eu, claro, quinto e sexto ano terminaram e eu estava com medo do gajo, mudei logo de escola. Fui para o sétimo e pronto, e aí é que eu percebi que eu não ia poder ser professor de educação física porque a matemática não era o que tinha sido até agora e eu não tinha hipótese nenhuma. Comecei a ter negativa à matemática, a matemática foi o meu pesadelo, então eu tive que fugir da matemática. Durante o sétimo, oitavo e nono ano, tipo, tive algumas histórias engraçadas. Lembro-me perfeitamente da minha primeira expulsão. Estava na aula de história com a diretora da turma e aquele barulho das aulas, sabem, quando está a falar um, fala um outro, tipo, já a professora nem está a falar e está toda a gente a falar e ela dá aquele murro na mesa, assim, e diz, eu não quero ouvir mais um pio. Oh puto, no momento que ela diz isso, toda a gente se cala e eu digo assim, piu. Oh, mano, ela passou-se, e com razão, claro, André, já para a rua e não sei o quê. Puto, mas é que agora os chavalos hoje em dia, as pessoas mandam para a rua e eles é tipo drop da mic, sou maior, basam, vão logo para o recreio, fumar, com 13 anos, fumam um cigarrinho, voltam. Puto, eu não.
Se a professora ligasse ao meu pai a dizer, ele ia levar na boca, era sagradinho. E eu fiquei à porta da sala, todo vermelho a chorar, meu. Até a professora sair e eu pedir 1000 desculpas e ela tirar uma falta, mano. É que se fosse hoje em dia, mano, é como eu disse, fumava o cigarrinho, ia para o café, jogar matrex ou assim, e estava-se a cagar, mano. Mas eu, pronto, lá consegui tirar a falta e fiquei bastante feliz. Depois também lembro-me que tenho outra expulsão que acontece, nós temos aquelas mesas de desenho, que é mais para artes, tínhamos lá na escola, e a nossa sala tinha chovido lá dentro, então nós tivemos que trocar para essa sala. E eu como eu sou grande, eu colocava as pernas em cima do apoio das pernas e a mesa subia. E durante essa aula até aquela professora teve durante aquele ataque à França, Charlie Hebdo, caralho, uma merda assim. E ela estava bué traumatizada, tipo, via-se mesmo a falar, ela estava bué triste e chorava e ela depois até acabou por ir embora e vir uma substituta. Mas nessa aula nós estávamos impossíveis e os meus colegas estavam sempre a levantar essas mesas e deixavam-nas cair e aquilo fazia BUM! Puto, e eu sou o desgraçado. E eu estava com as pernas apoiadas e aquilo subia porque eu era grande e até dava-me jeito para escrever a mesa assim mais inclinada. Aquele gajo que eu vos falei no episódio passado, que não é meu amigo, mas que eu sou amigo dele, puto, o gajo vem por baixo da mesa, penica-me a puta da perna, mano. Eu assusto-me, deixo-me cair aquilo. E é que eles deixavam cair de baixo, mas eu estava com aquilo levantado. Vias um estouro. Eia, meu. A professora passou-se. André, já para a rua com falta disciplinar. E eu, ai meu Deus, eu só via a mão do meu pai a bater-me na cara naquele momento. E lá está, eu digo-vos, aquele gajo safou-me das expulsões. E ele foi à professora, dizia que foi ele que me penicou e ela tirou uma falta. Mano, eu bem digo-vos, esse gajo safou-me de eu levar no focinho tantas e tantas e tantas vezes, mano. Também nessa aí eu não tive culpa, mas já viram, é aquilo que eu vos digo, tipo, eles fazem a merda 20 vezes, se eles fizerem uma vou ser apanhado e vão foder. Por isso é que eu parei. Só que, tipo, eu já tinha a fama, então levava sempre, também sou daqueles, és o que fala, tipo, eu nem falava, mas eu já tinha a fama, olha, pronto. E passei 7º, 8º, 9º e pronto. A normalidade, porque não aconteciam muitas coisas. Lembro-me de uns episódios que nós roubávamos lanches a um colega de turma e a mãe dele uma vez meteu pimenta. E tipo, o gajo chegou à escola e disse assim, não querem este lanche, não me apetece. E eu, foda-se, este gajo ofereceu lanche? Não, isto não é normal. E eu não aceitei. Os outros comeram e foderam-se, mano, que a mãe dele meteu pimenta. Ganda gaja, digo já. E pronto, eu avancei para o 9º, avancei para o 10º, 11º e 12º. E tipo, pronto, aí já somos maiorzinhos. Tipo, os professores já têm uma abordagem diferente, já não estão a tentar educar-nos, ou seja, querem ensinar-nos. Eu tive um professor de português, mano. Eu digo-vos, eu não passava do 10, mas eu aprendi muito mais com ele do que nos outros anos que eu tinha boas notas, porque, juro-te mesmo, eu para ter o 10 tinha que me matar, tipo, ele dava-nos o teste, imaginem, na semana antes de termos o teste, ele dava-nos o teste, ele não tinha medo, ele dava-nos o teste, mano, e eu não conseguia ter positiva, era raras, tinha um pai, 5 ou 6 pessoas positivas, que eram as que andavam nas explicações, tipo, normal, tipo, as professoras faziam, mano, de resto, nós com o teste, não conseguimos ter positivo. E ele fazia isso que era para nós termos os pontos da gramática garantidos, porque a gramática não mudava, então eram sempre ali 6 valores. Depois com as apresentações e tal, dava para subir aquilo para a positiva. E puto, eu nunca mais me esqueço. Eu ganhei trauma de fazer apresentações com esse professor. Ele manda fazer uma apresentação sobre o Luís Vaz de Camões. Vocês não têm noção, tipo, eu sou cristão, mas para ele também, acho eu, mas para ele, imaginem, está a vida, depois acima da vida está Deus e acima de Deus está Camões, mano. E eu não tinha noção disso, juro-vos. E eu pensei que tinha feito um brilharete, vim para casa, apresentação, decorei tudo. Chego ao dia da apresentação, zero nervoso, eu sabia tudo o que tinha que dizer. Sou o André, era para ir o 2º ou 3º a ir. E eu meto a pen, abro o PowerPoint, primeiro slide, apresentação, tal, sou o André, estou aqui para fazer uma apresentação. Putz, vocês não têm noção do que aconteceu. Não tenho. Eu puxo o 2º slide, aquilo, sabem quando as imagens aparecem assim uma de cada vez? Aqueles slides mesmo bonitos. Aparece uma foto do Cristiano Ronaldo.
Ele passou-se, mano. E ele manda um estouro na mesa, mano. Pôs a pé que ele estava lá no fundo. Tirou uma pena, deu Alt F4 e deu-me 0. Puta, a minha ideia era bué boa. Eu só estava a falar bem de Camões. Eu ia dizer que, para mim, como o Cristiano Ronaldo é no futebol, Camões era na literatura. Eu ia falar bem dele, mas, mano, o gajo disse-me assim: tu nunca mais na vida compares Camões ao Cristiano Ronaldo. E puto, a partir daí eu nunca mais comparei Camões ao Cristiano Ronaldo, até porque o Cristiano Ronaldo tem 2 olhos e o Camões só tem um. Mas pronto, aquele gajo que vá para o caralho traumatizou-me. A partir daí tive sempre medo de fazer apresentações, eu podia decorar, tinha que levar papel para ler durante a apresentação e esqueçam, tipo, bati mesmo mal. Por exemplo, para juntar aos traumas que eu já tinha do inglês, dessas merdas todas, pronto, ainda mais esse das apresentações. E então eu depois avancei, 11º ano, lembro-me perfeitamente, primeiro período, eu tinha saído da PlayStation 4 e era a mesma coisa que eu mais queria. Queria mesmo muito a PlayStation 4. E eu lembro-me perfeitamente de chegar a casa e dizer, tipo, os meus pais não são ricos, e a PlayStation 4 tinha saído, era bastante cara, e eu cheguei a casa e, pai, eu quero, e ele disse-me assim: André, se te portares bem e tiveres boas notas, eu dou-te. Oh, tu não devias ter dito isso. Porque eu não tinha mais notas e eu não estudava nadinha. Porque eu estava-me a cagar. Eu era preguiçoso. Puto, ele disse essa merda, vocês não têm noção. Eu não fazia merda nenhuma. Eu vinha da escola para casa, eu estudava. Tudo o que tinha dado. Oh, mano, juro, eu sentia-me a pessoa mais esperta do mundo. Juro. Primeiro teste que fazíamos, bro. Sabe o que é ir para o teste? Pode aparecer tudo, eu sabia tudo. E a professora, teste de história, tal. As pessoas durante o teste perguntavam umas merdas. E eu, fudei-vos, não vou dizer nada. Cabrões, estudassem. Puta, eu sabia tudo, tal. Terminei. Uma semana depois, chegámos. Lição número 27-28. Entrega e correção da ficha de avaliação. E a professora começa assim: meninos, houve aqui uma pessoa que surpreendeu muito. O André. E eu, puto, queres ver que eu tive uma nota de merda? E ela, é a melhor nota da turma de 18,5. E eu, vai para o caralho. Não. A gaja que era a melhor da turma ficou com a puta de um cabeção, meu. Aí eu gozei tanto com ela. Eu peguei nesse teste. Claro, mostrei ao meu pai. A puta da PlayStation veio. A partir daí foi só notas de merda. Eu nunca mais peguei num livro. Só como eu já tinha a tudo boas notas no primeiro teste para ter a PlayStation, aquela merda nunca me deixou ficar mal, porque a nota estava lá em cima, então eu andei sempre ali no 14, 15. Mas a partir daí foi sempre a descer. Ainda me lembro, eu andei 3 anos com esse teste de 18,5 na capa do livro de história para me gabar. Mas o que mais me deu gozo foi a ver aquela vaca, meu. Aquela vaca, ela tinha a puta da mania que era feminista e o cara, aí metia-me um nojo. Eu ali usei tanto, eu ali com 18,5, chupa, fiquei mesmo contente, esquece. E pronto, eu, para quem percebeu, tive história, fui para Humanidades porque eu não queria ter matemática. Então eu fugi para Humanidades. Cheguei ao 12º ano e é que eu percebi que me fodi. Porque eu não podia ir para o que eu queria, que era desporto. E o que é que eu pensei? O meu padrinho é a polícia. Vou para a Proteção Civil. Ele arranja-me tachinho. Não faço um caralho, sou polícia. Porquê? Proteção Civil, proteger os civis. Dia das colocações, colocado, Proteção Civil, Universidade do Minho. Siga. André, todo contente. Putos, não tenho noção. Eu chego lá, olho para a minha turma, era só tranguinhos. Gajos a falar. Vê-se que era do monte, meu. Aquilo, eu não tenho nada contra quem é do monte. Puto. Mas aquilo era triangos, mano. Tranguinhos. Primeira aula e eu, esta merda não é para a polícia. O que é que eu fui fazer à minha vida? Tive que andar 1 ano em Proteção Civil porque senão perdia a puta da bolsa, eu juro-vos. Aquilo foi o ano a seguir ao Covid. Eu não meti um pé numa aula. Não meti. E eu passei a tudo. Eu passei a Geologia, mano. E eu nunca tive Geologia, eu passei, mano. Puto. Foi a pior decisão que eu fiz na minha vida. A seguir a isso,
e eu vejo desporto em Bragança. E desporto, eu sempre quis desporto. Fui para Bragança para desporto. E esta merda deve ser como aquela universidade no Porto. Oh puto, esqueçam. É uma merda, mano. É uma merda. Tu sais de lá, tu não podes fazer nada que tenha a ver com desporto. Tu podes trabalhar no ginásio e mesmo assim tens de tirar um curso fora, mano. Aquilo é uma vergonha. Esqueçam, eu falhei tudo, eu depois disso desisti, agora trabalho numa fábrica, estou realizado, é tipo desporto, sabem? Porque eu faço para 15 km a andar por dia. E pronto, é o que é, a vida levou-me para aqui, para este caminho, teve que ser, e é o que é, nós temos que aceitar o que a vida nos dá. E eu tive sempre esta cena, imaginem, eu estou sempre a tentar dizer piadas. Por exemplo, se estiver com um grupo de amigos eu passo o dia a dizer piada, algumas riem, outras não se riem, mas eu tento sempre, então eu acho que sou engraçado e por isso é que estou a tentar começar este caminho e vamos ver onde é que isto nos vai levar. Se não me levar a lado nenhum, ao menos vocês ficam a conhecer-me um pouco melhor e as minhas histórias de vida. Esta foi algumas histórias de quando eu andava na escola, tudo histórias verídicas, a minha vida é uma comédia, como já sabem, e dou assim por encerrado o tema das escolas. Vamos agora falar um bocadinho do futebol. Bem, não tinha como abrir com outro tema a não ser estamos na final de sub-17 do Mundial e não podia ser de melhor forma. Fodemos o Brasil. Eu não aguento mais esses gajos, meu. Todos os meus amigos brasileiros estão sempre com a treta. Temos 5 mundiais. O Pelé. Eles só falam de quando a televisão... Eu não era nascido a última vez que eles ganharam o Mundial. E isto, para mim, irrita-me, porque vivem do passado. E então, peguem lá, desde que eu soube, primeiro confronto Brasil-Portugal, ganhámos. Toma a cagar, Portugal é melhor que o Brasil. Fodam-se vocês todos, ok? Vá embora, putos. Agora é limpar a Áustria, levantar o Mundial. Esta merda é toda nossa. Semana Taça Portugal, tipo, e pausa das seleções. Tipo, eu tenho de dizer uma merda. A pausa das seleções devia acabar, porque eu... prefiro muito mais os clubes, mano. Um gajo fica fodido. É o que é. É o que é. Claro que tem que haver, tipo, pronto, a Taça Portugal também é uma competição bonita, porque as equipas, sei lá, tipo, de gajos que bebem cerveja antes do jogo conseguem ganhar equipas profissionais, e isso só mostra que o futebol é sorte, porque podes ter sorte de chegar longe, enquanto há gajos que jogam muito mais do que tu e estão na distrital e bebem cerveja, e até digo que a cerveja faz jogar muito melhor. Mas pronto, após as seleções, tira a pica completa. Imagina, tu vens ali do campeonato, jogos sempre renhidos, depois vens para a seleção e dás 9, tipo, e perdes com a Irlanda e no jogo a seguir ganhas por 9-1. E 9-1 até é uma merda, porque para dar 9-1 mais valia dar 10, porque o 9 é um número feio. Para mim, goleadas tem que ser 7 ou 10. 9 não gosto muito. E puto, eu não sei se vocês viram, mas foda-se. Ó Cristiano, eu amo-te, meu. Que puta de golo, é o que eu tenho a dizer. Vocês têm que ver, mano, aquela merda. Não é normal um gajo de 40 anos fazer aquilo. Eu primeiro não conseguia sequer levantar a perna esquerda e a direita no ar. Em segundo, se eu caio daquela altura no chão, partia a bacia e 3 ossos das pernas. E aquilo é uma vergonha, porque aquilo devia ser proibido. Um gajo tem 40 anos e consegue fazer aquilo. Opá, tipo, nós podemos criticar o homem. Tipo, ele tem... Tipo, eu sou o maior defensor dele. Ele tem claramente atitudes ridículas. Eu acho que ele tem essa plena noção. Atitudes muito ridículas que o prejudicam. Mas, mano, o gajo, depois de uma semana de merda em que é expulso pela seleção, não está no jogo do apuramento, faz-me este gol de bicicleta. Tipo, para mim é surreal e não há maior amostra do que ele é. Tipo, na crítica conseguir sobressair. E ele é ridículo de bom. Para mim vai ser o maior atleta da história do futebol e eu só tenho a agradecer por ter vivido a geração dele, tipo, e não só dele, tipo, nós em vez de andarmos a criar discussões entre ele e o Messi, nós devíamos era agradecer por conseguirmos estar a ver os dois em simultâneo, a disputar um com o outro. É muito bom, tipo, nunca na vida, nunca, vocês podem ter a certeza, não vai haver ninguém no futebol maior que eles os dois. Ninguém. Pode nascer quem nascer. Vocês podem tentar fazer o que quiserem. Ninguém vai conseguir. O que eles fizeram é estratosférico, não é deste planeta. E agora, para fechar o tema do futebol, não sei se vocês... Vou dar um bocadinho de contexto. Se conhecem o Rubiales, aquele gajo espanhol que quando a Espanha foi campeã da Europa ou do mundo, já não sei, ele, para festejar, beijou uma jogadora e
claro, é ridículo, é um badalhoco do caralho. Já teve para ser preso, o caralho, ou condenado. Só que ele agora lança um livro a dizer, a contar a verdade. A verdade. Boneco do caralho. A contar a verdade. Vocês não têm noção. O tio dele foi à apresentação e atirou-lhe um ovo. É ridículo. O gajo leva com um ovo e ele, para além de ser um agressor que beija as miúdas sem consentimento, o gajo, depois de ver o tio a tirar-lhe um ovo, o que é que ele faz? Começa a correr para dar coça no tio, mano. É ridículo. E depois eu é que pesquisei e descobri que o tio dele tem o mesmo nome que ele. E eu tenho que concordar com o tio. O tio não devia lhe atirar só um ovo, devia ter tirado coisas que o aleijassem a sério. Porque o tio dele está desempregado a partir de agora e não consegue arranjar trabalho porque ele, quando manda o currículo, tem o nome igual ao sobrinho. Ou seja, rejeitam logo. E é uma vergonha. O tio agora está a passar fome. Estão a perceber? Está a passar fome porque não consegue ter um trabalho porque tem um nome igual àquele estúpido. Estão a perceber? Então, eu queria pedir ao governo espanhol que troque o nome do tio daquele homem. Porque ele não merece ter um nome igual àquele otário que anda a beijar mulheres empoderadas, que jogam futebol, grandes jogadoras, sem autorização. E é uma vergonha e eu fico chateado com esta merda. Está bem? Sou do Braga, dizem que sou marroquino, mas eu nem sequer lhes ligo. Posso ser marroquino, mas não ando de dromedário. Pensamentos de um tolo ou de um otário, mas não fiquem cansados. Sejam bem-vindos aos pensamentos virados. É verdade, amigos. Temos uma rúbrica geral, final, com um jingle. Ela chama-se Pensamentos Virados, de referir que ela nasce, porque tal como é o nome do podcast Jogo Virado, vocês sabem, eu tenho a cabeça toda arrebentada e isto vai recair muito sobre pensamentos que eu ao longo da semana tenha, que me fizeram refletir. Durante esta semana eu refleti sobre polícia, porque eu tenho um primo que é polícia, e eu falei sobre eles apreender pessoas e sobre essas coisas. E eu acho, claro, a polícia só faz o trabalho deles, mas o que eu quero falar não é sobre a polícia, é sobre as pessoas que são abordadas pela polícia. Eu até vou vos contar uma história. Eu tirei a carta e no segundo dia que tirei a carta fomos para a casa de um amigo meu. Só fomos jogar FIFA, imagina. Comigo podem estar descansados. Eu sei que se calhar pensam assim, ele vai para a casa dos amigos, vai beber, fumar droga, todas essas coisas. Não. E aí os meus amigos, quando nos juntávamos, nós só estávamos a jogar FIFA. Não estávamos a fazer nada de mal. E eram 3 da manhã, claro. E eu venho para casa, 2 dias de carta e apanho a operação stop. Puto. Caiu-me tudo, mano. Eu sabia lá. Ele pedia-me as merdas, eu não sabia o que era. Eu acho que o gajo até nem me pediu as cenas, porque ele viu que eu estava na merda. Ele virou-se para mim e disse assim, bebeste? E eu disse-lhe assim, sinceramente, se agora eu tirei a carta há 2 dias, eu não quero ficar sem ela. Acha que eu sou doido? E ele, pode seguir, ele acredita em mim. Mas há uma merda que me impressiona e eu refleti. Porque eu lembrei-me dessa história e refleti, mano. É que é ridículo. Não faz sentido, meus amigos. Imaginem, uma pessoa inocente, quando é bem no carro, ok? Nós vamos no carro, se for um Ibiza é mais ou menos, pronto. Mas nós vamos no carro normal, e vemos a polícia. E eles levantam aquela merda da luz, encosta. E um gajo sabe, está inocente. Nós estamos inocentes, nós não bebemos, temos os documentos, nós temos a certeza disso. Mas as pessoas que estão inocentes acham sempre que vai acontecer alguma merda. E nós acontece que o polícia diz, boa tarde. E nós saímos do carro e dizemos, metemos as mãos atrás de costas, pode-nos prender, seu guarda. Tenho droga, bebi 37 cervejas, tenho droga, pode-me prender, seu guarda. Pode-me prender. Mas nós não fizemos nada e nós agimos assim, como se estivéssemos a esconder alguma coisa. E essa merda, para eles percebem tudo. Eles percebem. E eles, este gajo está nervoso, tem merda, vamos aqui, vamos à mala, vamos... E depois, claro, eles acabam por encontrar alguma coisa, ou é o pneu careca, ou é o pisca que não dá, ou é a luz que está embaciada, ou é o caralho que os foi, que eles arranjam sempre alguma coisa.
Mas o que me fascina é o comportamento das pessoas que não estão inocentes. Porque nós que somos inocentes, nós agimos como se tivéssemos uma pessoa morta atrás, um cadáver na mala. Nós agimos dessa maneira. Mas a forma que as pessoas que estão culpadas agem, para mim, é espetacular. Porque tu, quando estás bêbado, ou como tu ages tranquilamente. Tu vês o gajo, o polícia, luz, encosta, e ele abre-te o vidro e diz: boa noite. E tu dizes, até bates continência, estás todo fedido. Boa noite, senhor agente. E tu ages com uma tranquilidade que não é normal. Não é. E os polícias, meus amigos, já sabem. Nós achamos que se estivermos calmos, eles não vão mas eles é ao contrário, amigos. Se tu estiver muito calmo, eles já sabem que tu fizeste merda. Se tu estiveres a bater mal, eles sabem que tu estás inocente porque és um conas do caralho. E é assim que funciona, meus amigos. Mas a mim fascina-me como é que pessoas todas os dias conseguem ter o discernimento. E o pior é que atuam mesmo bem. Tipo, se eles não soubessem o que é que estão a fazer e não lidassem com isso o dia todo, as pessoas conseguiam enganar. Tipo, se fosse a mim, enganavam-me na boa, mano. Porque as pessoas que realmente cometem uma infração, mano, elas conseguem mesmo ludibriar muito bem os polícias. E até tem uma história engraçada que vocês podem perceber que quando temos alguma merda mal feita, nós não conseguimos enganar a polícia, sabem? Porque eles sabem quando nós estamos a enganá-los e quando não estamos. Eu vinha de Braga e era de dia, nem era de noite, vinha da universidade, foi quando estava a tirar a proteção civil. Era tipo 1 da tarde, porque eu faltei às aulas, não me apetecia estar lá, também não queria saber daquela merda para nada. E a polícia manda encostar e eu encosto. Documentos, seguro, tudo bem. E ele diz-me assim: você tem os 4 pneus carecas. E eu tenho a brilhante ideia de dizer assim: você nem imagina, senhor agente, ele estava mesmo agora a caminho do mecânico para trocar os 4 pneus. E eu, na minha cabeça, era a puta da melhor desculpa do mundo, ele ia me deixar ir. Puto, o gajo diz-me assim: então pronto, eu vou atrás de si até ao mecânico e no final do dia, quando tiver os 4 pneus, passo na esquadra. Puto, caiu-me tudo. Os gajos foram atrás de mim, eu fui ao mecânico, tive que ter pneus mais caros naquela merda daquele carro que nem precisava e no fim tive que ir lá mostrar, mano. Os gajos foderam-me, estão a perceber, mano? Por isso, nunca tentem enganar a polícia, mano. Eles são muito mais espertos que vocês, nós não vamos conseguir. Pá, dou o meu props às pessoas que estão culpadas e conseguem atuar de uma maneira incrível. Também gostava de ser assim, mas eu não consigo, apesar de estar sempre inocente, eu se beber não conduzo, mas gostava de ser assim, porque também já sabem que eu bato mal com tudo, então eu também não... Imaginem eu preso, ia ser o fim do mundo, porque não dá para mim. Meus amigos, foi este o 2º episódio do Jogo Virado, espero que tenham gostado, tenham-se divertido, que se identifiquem com algumas coisas, se não se identificarem, ao menos que não a usem como exemplo, pá. Um grande abraço, um grande beijinho a todos e até à próxima. Jogo virado. Jogo virado. Jogo virado. Jogo virado chegou.